Eu quero dividir com vocês uma mensagem essa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. E esse culto direcionado às famílias, um dia especial, que é o Dia das Mães, um dia na qual nós temos uma marca importante, porque se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver muitos homens importantes, porque era assim que era a história bíblica, né? Do patriarcado, dessa continuidade que o homem era abençoado. Nós vamos ter vários nomes importantes na história, Santos Dumont, você pode pegar qualquer tipo de homens importantes, mas todos eles vieram de uma mãe. Então a mãe, ela é mais do que importante em todas as histórias. Então, feliz Dia das Mães para quem ama mãe. A minha esposa não quis subir aqui, alguém deve ter perguntado assim, nossa, pastor Paulo não tem filho, não? Falou, não, irmão, porque ela fica sentadinha ali, se ela vier aqui, ela desmaia. Esse é o meu ministério, pastor. E o dela fica ali intercedendo por mim. Então, a gente tem 2 filhos, sim, a Sara, dois bebezinhos, né? A Sara de 16 anos e o Caio de 24. E eles ficaram em casa, sempre bebê, né, pai? Sempre bebê, nossos filhos, não é isso? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Quem é pai de menina aqui? Pode ser a idade que for. É bebê ou não é, pai? Quantos anos tem a sua bebezinha? 39 anos, irmãos. Uma bebê, não é isso? Sim ou não? Uma bebê, para sempre. Amém. Eu quero dividir com vocês uma mensagem que está no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 20. Segundo livro de Crônicas, os reis de Israel, capítulo de número 20. Eu assim quero, como se trata de um tema, e a gente vai falar aqui sobre o mês da família, nada melhor do que adentrar naquilo que Deus tem para nós essa noite, para a gente fortalecer a nossa família. Enquanto a gente entender e usar isso como instrução de vida para os nossos filhos, que a família é o único alicerce para a sociedade. E nós, cristãos, nós temos essa condição de manter esse legado para os nossos filhos, manter isso como uma verdade absoluta, imutável, de que a família, sim, é uma constituição dada por Deus. E a gente, toda vez que a gente entende, ou toda vez que a gente fala alguma coisa, toda vez que a gente ministra algo sobre a família, o nosso coração se enche de júbilo. Então, diz assim, na minha versão, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, ou outros moabitas, ou outros da montanha, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Regedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Repitam comigo, teve medo. Pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum. Repitam comigo, apregoou o jejum. E todo o Judá. Se você puder fechar seus olhos mais uma vez, vamos falar com o Pai. Pai, nós te damos graças e te agradecemos, papai. Aqui está a tua palavra que eu acabei de ler. Foi o Senhor que escreveu. Nela eu confio e coloco a minha vida, coloco a minha ministração. O meu corpo físico, papai, que o Senhor repouse atrás da cruz do Calvário, e o teu Espírito se torne presente para falar à tua igreja, e os ouvidos espirituais, através do teu Espírito, faça discernimento na palavra essa noite, a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém? Muitas batalhas, e nada como uma família, nada como uma vida em família, batalhas são diárias ou frequentes ou comum em todas as casas. Todos nós enfrentamos nossas batalhas, todos nós enfrentamos nossas lutas, e a gente enfrenta até hoje, né? E o engraçado é que quando meu filho tinha 1 ano, eu sou apaixonado por criança, e eu falo hoje com todas
letras, todo mundo sabe que eu sou pai de criança, eu não sou pai de adulto e nem de adolescente. Não sei lidar com essa geração, irmãos. Eles dão nó na gente. É uma geração que sabe muito mais e é difícil você chegar ali, né? Então, quando meus filhos eram pequenos, eu falava assim, o único trabalho que ele dá é limpar a fralda, sei lá, levar no hospital, no médico, ou, sei lá, dar papazinho. Esse é o único trabalho. Graças a Deus, aí quando crescer não vai dar mais trabalho. Irmãos, dá trabalho até hoje. Os filhos dão trabalho até hoje. Eles são bênçãos do Senhor, amém? Mas eles dão trabalho até hoje, sim ou não? Eu estou falando sozinho aqui? Não, né? Não, né, irmãos? Eu vi aqui o do Jetson aqui, que ele já deu um pulo mortal aqui, a outra já vinha no mesmo gás, meu, já dá também. O Jetson falou, não. Sim. Ou seja, a gente pensa, ou a gente entra numa esperança de que tudo vai se resolver com o devido tempo. E aí a gente tem aquela esperança, quando os filhos casam, eles param de dar trabalho. Eu dou trabalho para o meu pai até hoje, irmãos. Nós damos trabalho para os nossos pais até hoje. Ou seja, nós estamos enfrentando quase que todos os dias, e para a vida toda, graças a Deus por isso, lutas, batalhas, nós estamos enfrentando grandes dificuldades no processo. E aqui nada diferente foi com esse rei. Ele era um rei na qual ele cuidava de uma comunidade, de um reinado. Ou seja, esse reinado é o reinado do povo de Deus. E Josafá tinha essa missão. E ele traz para nós, nesse capítulo de número 20, e quando você tiver oportunidade na sua casa, leia o capítulo todo, é um capítulo fantástico. De todas as batalhas, irmãos, que a Bíblia nos oferece, tem a grande batalha de Davi, a grande batalha de Josué, quando enfrenta os gigantes também, quando enfrenta os muros de Jericó. São muitas batalhas épicas na Bíblia, mas eu particularmente, pastor Paulo, se eu tivesse escolher uma que mais se identificasse com aquilo que eu gosto de falar, aquilo que me traz mais alegria na mensagem que tem, eu traria essa passagem do rei Josafá. Uma batalha épica. E essa noite eu vou falar para vocês, eu vou dividir com vocês, por que eu acho essa batalha épica, irmãos? Por que essa batalha, para mim, ela tem todo um contexto parecido com os nossos dias? É interessante que, se a gente pegar livros do Novo Testamento, a gente vai encontrar mais particularidades. Paulo mesmo escreve muitas cartas, orientando ética, doutrina, orientando comportamentos. Ou seja, Paulo escreve para nós hoje, é ótimo. Mas no Velho Testamento nós pegamos histórias também que vão trazer para nós lições importantes e que nós praticamos nos dia a dia. Ou seja, as nossas batalhas diárias, elas vão ser parecidas com as batalhas diárias que esses reis enfrentaram. Em que sentido, irmãos? Não no sentido de espada. E eu já quero dar um spoiler, nesta daqui não teve espada. Não no sentido de derramamento de sangue, ou no sentido de sangue como o próprio Davi tinha em seu DNA, não. Não é essa batalha. E aqui a gente tem o nosso exemplo, a nossa analogia de coisas similares dos acontecimentos, que tudo que está composto na Bíblia, irmão, serve para nós em todos os aspectos. A Bíblia é o único elemento que pode ser vivo todos os dias, e ele vai se alterando de acordo com o nosso dia a dia. Ele é o único que é vivo todos os dias. Então, mensagens do Velho Testamento são vivas para os dias de hoje, e é isso que eu vou trazer para a gente. Então, eu gostaria que você aqui, assim, se eu pudesse dar um nome a esse culto da família, eu colocaria vivendo uma vitória extraordinária na minha casa. Você pode repetir assim comigo? Eu quero viver uma vitória extraordinária na minha casa. Agora diz assim: hoje. Pronto, acabou o culto, já terminou, irmãos. Já tem tudo para você. Por quê? Porque nós precisamos entender o quão o nosso papel, as nossas ações, elas
interpelam, elas correlacionam com o que Deus tem preparado para nós. O texto, aqueles textos que ficam em cada capítulo dessa daqui, é intervenção de Deus versus fé de Josafá. E aí eu falei assim, é exatamente isso que a gente faz hoje. Nós, quando agimos pela fé, quando nós fazemos aquilo que Deus manda, quando nós agimos conforme a tua vontade, quando nós somos obedientes à palavra dEle, quando nós trabalhamos para a obra, quando nós ofertamos para a obra, quando nós adoramos para a obra, quando nós entregamos o nosso melhor para a obra, quando nós cuidamos do nosso irmão, quando nós cuidamos da viúva, Deus em sua misericórdia, Ele intervém por nós. É o que aconteceu nessa história. É o que você faz todos os dias, meu irmão. Não tem um dia sequer que você acorda e não agradece em oração a Deus pelo dia, eu tenho certeza disso. Você acorda, Senhor, eu como pai, eu acordo de manhã e nós estamos falando aqui de família, Pai, guarda a minha família nas tuas mãos. Dá ordem aos seus anjos que acampe ao redor dos meus filhos, para que a gente fique em paz, porque eu sei que quando eu clamo ao Senhor, o Senhor ouve as minhas orações, estende as suas mãos e guarda a vida dos nossos filhos. A minha casa, irmãos, escute bem isso, nesta mesma oração, que praga alguma chega na minha casa, por quê? Porque intervém-se a Deus, e Deus abre o ar para a gente. Então, o seu papel como pai, seu papel como marido, como esposa, como família, é guardar aqueles que estão contigo, e você faz isso através de uma intervenção divina. Quantos aqui oram ao Senhor? Diga, eu oro ao Senhor. Fala assim todos os dias. Faz o seguinte, levanta a sua mão que Deus vai tirar uma fotografia espiritual agora. Levanta a tua mão assim, ó. Fala assim, eu oro ao Senhor todos os dias. Lá do céu tirou foto, ele vai olhar agora, revelado, e fala assim, esse aqui, esse aqui eu não sei não, hein? E o pastor Jéssica levantou a mão aqui, mas não é todo dia não. Isso é um espelho espiritual. Mas se você ora todos os dias, irmãos, você está fazendo um link, um elo de intervenção para que Deus cubra a tua casa. Amém? E essa história vai ser uma história mais do que tremenda, porque Josafá, ele tem algumas ações importantes para nos ensinar. E após estas ações importantes que ele vai nos ensinar, Deus vai vir com a intervenção. É o que você faz todos os dias. Como não fazer uma analogia de um rei que reinou nessa história 830, 850 anos antes de Cristo. E essa batalha épica aconteceu 850 anos de Cristo. E nós estamos trazendo para cá, para os dias de hoje. Ou seja, a palavra de Deus é viva até os dias de hoje. Não tem como modificar isso, meu irmão. Uma história de muitos anos atrás está sendo pregada por um pastor de uma igreja metodista wesleyano central, no dia de maio de 2025. Isso é palavra viva, e ela se renova a cada dia. Uma história de 800 anos antes de Cristo, sendo pregada nos dias de hoje. Isso só pode, possível por conta de Deus. Amém. Primeira coisa que Josafá e você leu comigo. Josafá teve medo e buscou o Senhor, temeu ao Senhor. Quando Josafá temeu, buscou o Senhor e jejuou, é normalmente uma ação que nós fazemos quando a gente quer chegar perto de Deus para alguma coisa, sim ou não? Ficou um bebezinho dodói, o que você faz, irmãos? Você pregou jejum. Tem uma campanha que você quer que Deus fale com você. Tem alguém na pista aqui? Que eu tenho um filho de 24 anos. Tem alguma moça aqui na pista aqui? Tem alguém? Uma mocinha na pista aqui? Pode falar, irmão, não tem problema não. Meu filho é gatinho. Tem não, irmão? Tem não. Tem ou não tem? Tem. Ó. Eu prego o jejum, irmãos. Eu estou lá orando por isso. Eu sei a importância de um casamento, irmãos. Eu sou líder de casais lá da igreja. Eu oro para ter casamento. Por que para mim vai ser diferente? Pastor, por que para mim vai ser diferente? Ou seja, quando eu quero chegar a Deus por alguma razão, e aqui nós estamos chegando a um rei, na qual 3 grandes inimigos ferozes de Israel estavam indo contra a vida dele, contra o povo de Judá.
E ele clama ao povo que apregou em jejum e oração. Quando nós estamos preocupados com alguma coisa, quando nós queremos falar com Deus, além das nossas orações de gratidão diária, além da nossa oração de agradecimento diária que você faz normalmente, também nós chegamos a Deus quando nós queremos clamar alguma coisa. E é exatamente isso que ele fez. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Preste atenção nisso. As orações, o jejum do povo de Deus e de Josafá, acabou com os problemas dele? Não. Os problemas de Josafá terminaram com o jejum? Não. Só que tem um detalhe. Os problemas, eles não terminaram. Ou seja, Deus do alto céu não se move, preste atenção, por conta dos problemas. Deus se move por conta da tua oração. Então deixa eu te falar uma coisa essa noite, meu irmão. Independente do que está acontecendo, continue orando, porque Deus está colhendo todas as suas orações. Todas. Não é o problema que modifica Deus, porque Deus é imutável, irmãos. Não é o quanto você chora, o quanto você ora. Deus não se manifesta em cima disso. Ele está buscando aqueles que o orem e o adorem. E enquanto você está adorando a Deus, os problemas podem vir, podem continuar, os inimigos podem continuar vindo na tua direção. Mas Ele do alto céu está falando assim, fica tranquilo aí que daqui a pouco eu vou entrar com provisão. Então Deus está falando para você essa noite, meu irmão, está com alguma dificuldade, tem inimigo contra você, irmãos? Continue orando e acreditando que o poderoso Senhor está do alto falando, epa, relaxa, no meu devido tempo eu vou chegar com o pé na porta. Está aqui, ó. Apregoou o jejum e os problemas não terminaram, irmãos. Eu fiquei assim, mas Deus não é só a gente orar que termina, quem dera, irmãos. Quem dera que fosse assim. Tem pessoas aqui essa noite que estão orando há mais de 10 anos, 20. Eu já tenho uns 8 que estou orando. Meu filho casar. A mãe também está ali, jejum. Não é assim não, irmãos. As providências de Deus, quem dá a ordem é Deus, não sou eu. A pergunta é, Paulo, você mudou por conta disso? Não, a oração é a mesma, a confiança em Deus é a mesma, no devido tempo Ele vai entrar com provisão. Então não é o problema que me aproxima de Deus, não são as circunstâncias que me aproximam de Deus, é a minha relação que eu tenho com Ele de confiança. Então se eu confio em Deus, e eu creio que no devido tempo Ele vai entrar, eu só continuo fazendo a minha parte, e confiando, Deus no devido tempo vai trazer a provisão que é para você. Então repita assim comigo, eu quero ter uma vitória extraordinária essa noite. Vira para o teu vizinho e fala assim, o que eu preciso fazer? Não, sempre está com sono, pessoal, aqui. Vira para o seu vizinho e fala assim, o que eu preciso fazer? Agora com carinho responde assim, vai orar, irmão. Vai jejuar, irmãos. Vai buscar o Senhor. Sério, eu não quero entrar aqui nem no mérito do tempo de oração, não, mas é o que ele está falando aqui para mim. Enquanto ele teve medo, e medo é humano, irmãos, medo é uma coisa positiva, é humano. Ele buscou o Senhor. Então, um rei, há 800 anos, mandando uma mensagem para a Metodista Wesleyana Central, em maio de 2025, está com medo? Está preocupado? Está achando que vai acontecer alguma coisa? Ora e jejua. E espera no Senhor. Segundo ponto que ele faz no versículo 5 está escrito, você não precisa abrir. Vamos ler junto aqui. Esse aqui é fantástico. São lições fantásticas para os dias de hoje. Versículo 5 diz assim, e pôs-se Josafá de pé em frente da congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor diante do povo. Josafá se pôs de pé. Aqui tem uma coisa fantástica, irmãos, que a gente fala muito para as pessoas. Se está acontecendo alguma coisa, nunca chegue com a cabeça baixa. Se prontifique, se coloque de pé.
Porque quem te guarda, irmãos, é o rei de Israel, é o guarda que não dorme, é aquele que protege a tua casa. Então, a partir do momento que você estiver na frente de alguma coisa, não tenha medo, se coloque de pé apenas, porque quem vai dar a providência é Deus. Então, se Deus é por nós, eu vou ficar no chão? Isso aqui é uma expressão, irmãos, como é que eu posso dizer, de confronto, irmãos. Quem vai batalhar, que é o que você faz, e aqui eu não preciso ensinar para as mães, pelo contrário, eu tenho que aprender com elas. Se coloque de pé, mães. E aí tem uma mensagem que fala assim, que às vezes a gente está preocupado com os nossos filhos, algumas mães têm os filhos que estão longe da presença do Senhor. Eis aqui irmãos, ó. Que a mãe em oração se colocou de pé e falou assim, meu filho vai estar adorando na casa do Senhor. Ela só não soube orar direito, né? Não adorar no sentido de cantar, que eu pensei. Eu entrei no ministério de louvor, irmãos. Mas você está ouvindo aí um pouco da minha voz, né? Você já está sentindo na sua alma, parece um pato rouco. Mas ela disse, os meus filhos vão servir ao Senhor. E assim, para quem não conhece a minha história, quando eu aceitei Jesus, só eu, ovelha negra, eu era um menino bom, eu só não era entendido pela sociedade, a sociedade não entendia. Eu acho que a sociedade sempre foi injusta comigo, os vizinhos e toda a redondeza. Eles sempre procuravam alguma coisa para me difamar na frente dos meus pais. Eu era a ovelha negra, total, irmãos, aquele que abundou completamente o pecado. E ninguém da minha casa era convertido. E lá nessa igreja, metodista wesleyana, eu me lembro muito bem, era a entrada aqui assim, ó. E lá, a rua era lá fora. E eu estava no púlpito adorando ao Senhor. Eu não era levita, eu era adorador, né? Mas não pode, tem que ser levita para subir aqui, irmãos. O cara tem que saber um pouquinho de música, me ajuda. Se você é desafinado, meu irmão, você se ouça na internet, você vai ver que é um problema, irmãos. Se ouça na internet, se ouva na internet, para você ver. É distorcido mesmo. E a gente estava lá na igreja e Deus falou no meu coração assim, a passagem que está em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu peguei aquilo ali, peguei aquilo ali e comecei a pregoar jejum, pregoar oração, buscar ao Senhor, através da ovelha negra, que não tem nenhum mérito, escute bem o que eu estou falando, eu não tenho nenhum mérito, o Espírito Santo convenceu toda a minha família que hoje está na casa do Senhor. Hoje, o meu pastor é o meu irmão. Que doideira, né? Você está entendendo? Jejum e oração. Através de quê, irmãos? De uma mãe. Então, mãe, se coloque outros de pé, espiritualmente, quando você for enfrentar o que você faz sempre. E nos ensine a não abaixar a cabeça, para quando estiver com medo de alguma coisa. Pelo contrário. Se você quer ter uma vitória extraordinária hoje na sua casa, se prontifique e se coloque de pé, porque Deus vai intervir quando você estiver de pé. Ninguém ganha uma batalha prostrado, deitado no chão, se não for por propósito, se não for por oração, se não for por humilhação, por um propósito. Mas uma batalha só se vence quando você está de pé. Um soldado tem que ficar de pé para enfrentar a batalha. Então, para ter uma vitória extraordinária, eu preciso estar de pé. Então, repita assim comigo: para ter uma vitória extraordinária essa noite, eu vou me colocar de pé. Pronto. 800 anos atrás, irmão. Ele dá outra mensagem no versículo de número 12. E ele diz assim: nosso Deus porventura não os julgarás, ou seja, ele está lembrando as coisas que Deus tinha feito em outras. Ele mesmo já tinha passado por uma outra batalha, a batalha de, acho que é Camara, alguma coisa nesse sentido. Uma batalha também gigantesca, na qual ele tem a presença de Deus para resolvê-la. E ali ele está lembrando, irmão, isso aqui é interessante demais. Ele está falando assim: não foi o Senhor que nas outras batalhas esteve conosco? Comece a refrescar um pouco a sua memória, meu irmão.
Comece a refrescar a memória e quantos livramentos Deus já nos deu nessa nossa história de vida. Eu tenho 27 anos de evangelho, irmão, eu só estou vivo pela graça de Deus, porque cada lugar que eu me enfiei, irmãos, eram lugares de morte, e Deus tirou todos de lá, os livramentos. Eu jamais vou deixar de me lembrar, Deus, quanto obrigado eu tenho por tamanhos livramentos, e você já passou por muitos, irmãos. Nós somos gratos ao Senhor, amém ou não amém, irmãos? Então diz assim, eu sou grato a Deus, todos os dias. A gratidão, ela engrandece o coração de Deus, irmãos. Ele foi grato aqui, ele está nos ensinando, seja grato em meio à batalha. Escute bem, os problemas de Josafá ainda não terminaram, irmãos. Nós não entramos na parte B ainda da ministração. Nós estamos na parte introdutória, falando o que ele fez e o que a gente precisa fazer nos dias de hoje. Josafá está nos ensinando a como agir em meio à batalha. Lembra, fé versus intervenção de Deus, ou seja, as minhas ações. Enquanto eu não entender que eu preciso agir em conformidade ou em direção àquilo que eu quero, fazendo a minha parte, removendo a pedra do sepulcro, para que o milagre de Lázaro venha para fora, irmãos, enquanto eu não fizer a minha ação, Deus não vai intervir por nós. Enquanto eu não busco ao Senhor, enquanto eu fico relaxado no Senhor, Deus não vai vir por nós, irmãos, por mais que Ele possa fazer isso, e por mais que Ele já fez isso na tua vida, mas eu tenho certeza de uma coisa, essa noite eu vim aqui para te dizer, continue buscando, continue apregoando Jesus, continue ficando de pé, porque Deus se agrada disso, irmãos. O nosso papel é esse. O nosso papel de cristão é buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós não podemos ficar prostrados buscando ao Senhor por Wi-Fi, não. Nós temos que buscar na leitura, buscar em oração, buscar em serviço, buscar em doação, buscar em entendimento, buscar em louvor. Irmãos, não tem uma coisa que Deus mais se agrada quando você abre a sua boca e louva, irmãos. O louvor, irmãos, é o atalho para falar com Deus. Se você quer orar a Deus, escuta, eu vou te ensinar uma coisa essa noite. Se você quer fazer uma oração de interpelação, uma oração de proteção, uma oração de gratidão, uma oração de pedir a Deus, você primeiro coloca a Cassiane, no volume 10. Aquela, você está chorando, louve. Eu não vou cantar, irmão. Eu vou poupar os seus ouvidos. E você começa a adorar, 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 adorar. Porque Cassiane, irmãos, tem que ser pentecostal. Não adianta. Não adianta. Eu não ia falar, mas eu vou. Deus está mandando eu falar, eu não queria falar. Não pode ser worship, tem que ser pentecostal, irmão. Eu sou raiz, eu sou wesleyana. Eu sou da época de Júlio Ivan, que ficava lá no fundo. Quando ele gritava glória a Deus, a igreja tremia, irmão. Era um cara alto, não sei se vocês lembram dele. Glória a Deus, rapaz, o negócio... Eu sou disso daí, eu sou raiz, irmãos. Eu sou crente raiz. Nada contra o worship, amém? Mas não chega até o meu coração. Eu não tenho que falar essas coisas. Não, é lá na minha igreja. Eu falar, não gosto de worship. E todo culto tem worship. Eu gosto de Cassiane. Está chorando, louve. Irmãos, eu fui convertido por louvor. Era o Marquinho que cantava grande é o Senhor. Você quer ver uma coisa, irmãos? Isso aqui é garantia. Eu vou falar para vocês agora, é garantido. No céu pode ter violão, teclado, bateria. Pode ter isso. Deus é infinitamente, pode fazer o que Ele quiser. Mas eu posso dizer também que não pode ter. Agora uma coisa, eu tenho certeza, vão ter adoradores. Você quer ver uma coisa? Grande é o Senhor. Ó, isso vai ter no céu, ó.
Oh! Diga assim: queremos o teu nome engrandecer. Oh, aleluia! E agradecer. Confiamos em teu infinito. Olha o que você vai adorar agora, irmãos, olha. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Este momento eu tenho certeza que vai ter, irmãos. Pode aplaudir o Senhor, mas você aplaude glorificando, senão é para mim. Se for para aplaudir sem glorificar, é para mim. Amém? Eu me converti com essa canção, irmãos. E ela foi mais além. Essa canção, eu liguei para o meu irmão e falei assim: irmão, eu quero cantar uma música para você, posso? Ateu, irmão. Era um ateu, amante do dinheiro. E eu cantei essa canção com a minha voz desafinada. Só que antigamente era telefone discado. E aí eu acho que os fios filtraram, chegou no ouvido dele. Então, se você está precisando falar com Deus mesmo, você começa a louvar primeiro, amém. Josafá não louvou, não. Ele não louvou, não. Ele fez mais. Você vai, calma, segura aí, segura. Então, diga assim comigo: eu quero ter uma vitória extraordinária na minha família. Eu vou louvar primeiro. Quarta lição que Josafá nos ensina. Versículo de número 15, isso aqui é fantástico. E diz assim: dai ouvido toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aqui já é o profeta, já mandando a mensagem, irmãos. E o profeta prefigurava o próprio Deus. Era a voz direta, ou seja, era a própria voz de Deus. E diz assim, versículo 15 e 16, irmão. Não temas. Rapaz. Já acabou a ministração aqui também. Deus está falando para você, irmão, está com alguma coisa, está lutando, sua família está em luta. Não temas. Por que não temer? E ele continua. Não vos assustei com a grande multidão. Eram 3 grandes inimigos, era uma grande multidão, irmãos, que iam contra eles. E Deus fala assim: não temas com essa grande multidão. E aí ele fala, vírgula. A vírgula aqui, irmãos, ela identifica as ações. A primeira ação é não temas, vírgula, ou seja, já acaba por aqui. Eu, Deus, estou falando para você essa noite. O Senhor está falando para você essa noite. Ei, está preocupado com as coisas que estão acontecendo, está lutando com a família, continue a lutar, continue a orar, continue a adorar, continue a jejuar, mas Deus te fala essa noite, não temas, vírgula, pronto, final. Só aqui eu já me acolhia com a palavra de Deus, falando, então está limpo, então o que eu tenho que fazer? Eu já ia com sangue nos olhos, irmão. Mas ele vai mais, Deus é infinitamente mais. E ele diz assim, pois a peleja não é vossa. Irmãos, escuta uma coisa essa noite. Em nenhum momento Deus manda Josafá preparar as espadas, os guerreiros para lutar. Na verdade ele manda, mas ele fala assim antes, fique na sua, porque quem vai lutar esses problemas sou eu. Então se você está enfrentando alguma coisa na tua casa, se você está enfrentando alguma coisa com os teus filhos, a tua família é herança do Senhor. E a palavra de Deus diz que toda a tua casa servirá ao Senhor. Eu não... Aleluia. Irmãos, não tem meio tempo com Deus. Não tem meia prosa com Deus. Não tem meiota com Deus. É toda, eu e minha casa, todos da minha casa, todos da sua casa. Deus está falando contigo essa noite. Não temas, a peleja é minha. Eu que vou entrar nessa batalha para você. Apenas continue orando, jejuando e adorando e acreditando, porque eu, Senhor, é que peleja as suas batalhas. Deus está nos dando uma instrução fantástica essa noite, irmãos.
o quão Ele é maravilhoso e poderoso para intervir por nós, o que Ele tem feito a vida toda. Meu irmão, Deus não te deixou desamparado nem um minuto sequer da sua vida. Ele sempre fez com você como a galinha faz com os pintinhos, coloca debaixo das suas asas, e a chuva, o frio, o medo, o gavião não pode chegar. Aleluia! Aleluia! Não temas, essa peleja é minha, sou eu que vou lutar por você. Deus está falando contigo essa noite. Não tenha medo, mãe, não tenha medo, pai, sou eu que vou lutar, sou eu que vou resgatar quem você quer que resgata, sou eu que vou colocar de joelhos neste púlpito, adorando ao Senhor e levantando as mãos e dizendo: eu e minha casa, todos serviremos ao Senhor. Está aqui, ó. E aí Deus é tão... eu fico assim, mas Deus, o Senhor me dá tanta alegria quando eu estou lendo a Tua palavra, que às vezes eu paro e fico tão admirado. Mas Deus é infinitamente mais, irmãos. Primeiro Ele fala comigo: não temas. Eu já estou com medo, irmão. Josafá está com medo aqui atrás. Diz o versículo 1, versículo 2, Josafá temeu aos inimigos. Nós tememos também, é humano isso. E Deus está falando: não temas. Só aí eu falo: obrigado, Deus. Obrigado por ter falado ao meu coração, porque eu estava com medo. Eu estava com medo de acontecer alguma coisa com os meus filhos, eu estava com medo de acontecer alguma coisa lá no meu trabalho. Deus está falando contigo essa noite: fica na sua aí. Se você está preocupado com alguma coisa lá no teu trabalho, eu já estou intervindo, eu já estou colocando ordem no lugar. Apenas não temas. Ah, mas eu estou preocupado com meu filho, eu estou preocupado que ele está fora da presença do Senhor. Nenhum da sua casa ficará para trás, nenhum da sua história ficará para trás. Deus está falando contigo essa noite: não temas, apenas espere em mim, eu farei acontecer. A vitória extraordinária que Deus está te dando, esta noite Ele está dizendo: não temas. E aí eu falei: obrigado, Deus, então, beleza. Eu não vou temer, porque a peleja é sua. Mas aí Deus, Ele faz mais. Deus sempre faz mais. Ele diz assim no versículo de número 16: amanhã, oh aleluia, oh aleluia. Esse culto de domingo, irmãos, Deus está falando para você: segunda-feira, pode esperar, eu já estou mexendo os pauzinhos. Amanhã eu já estou indo na tua casa. E não se preocupe se você chegar lá, os móveis estiverem fora do lugar, irmãos. É porque o Espírito já foi lá, começou a mexer no tabuleiro da vida. Ele já está fazendo o propósito dele. Ele está falando: amanhã eu vou estar nessa peleja. Deus não é Deus de daqui a 1 ano, 10 anos. Deus é um Deus do amanhã. Então, ao acordar, eu já vou estar coberto pela graça do Senhor. Ao acordar, a cobertura espiritual já vai estar sobre minha casa. Ao acordar amanhã, Deus já vai me dar a vitória extraordinária que eu busquei essa noite. Deus fez isso, irmãos, está aqui no versículo 16: amanhã eu irei contra eles, apenas. Ele continua: eu subirei ao vale diante dos inimigos. Não se preocupe com o que está lá na frente, não se preocupe com o tamanho, não se preocupe com as preocupações que estão no seu dia a dia. Amanhã Deus vai te dar uma vitória extraordinária. Amanhã Deus vai te dar uma vitória extraordinária. Amanhã Deus vai te dar. Pastor, por que eu vim no culto de domingo da igreja wesleyana, ouvi um nóia? Engraçado, eu estava ali com a minha esposa, e tem pessoas que nos visitam, né? Aí eu falei assim: será que eles vieram por mim? Será que eles vieram? Será que eles viram na rede social que era eu? Falei com ela falou assim: ai, que dó. Mas a mesma mensagem que chega para a igreja hoje, chega para aqueles que estão nos visitando hoje também, e para aqueles que estão na rede social.
Se prepara. Amanhã, Deus vai entrar nessa batalha por você. Fique apenas e não temas. Aleluia. Uma vez que eu começo a interpretar esses processos, como eu disse, Deus, Ele é extraordinário. Por isso que é uma vitória extraordinária. Deus não é meia boca, irmãos. Eu creio que você já teve milagres conquistados por Deus. Eu creio que Deus já te derramou a sua graça pela sua vida. Eu tenho certeza disso, isso é indubitável, eu sei disso. Mas quando se trata de Deus, irmãos, só isso daqui já me faria a ministração terminar. Eu vou buscar ao Senhor quando eu estiver com medo. Eu vou orar e jejuar ao Senhor. Eu não vou temer. Eu vou acreditar que Ele peleja por mim e amanhã Deus vai me dar a vitória. 5 coisas que eu já falei aqui que aconteceu com o rei Josafá, estou falando para a igreja hoje, para mim eu terminaria. Mas não é esse Deus que eu sirvo, irmãos. O Deus que eu sirvo é infinitamente mais. Se para você está bom isso daqui, tem muito mais de Deus agora, irmãos. Escuta aqui, ó, eu vou andar rápido porque eu já estou terminando o meu tempo, irmãos. Oh, Jesus. Versículo 17, escute bem o que está escrito. Nesta batalha não tereis que pelejar, postrai-vos, ou seja, fique de pé. Lembra? Não temas, amanhã eu vou. Olha o que Deus está falando aqui, ó. No versículo 15 e 16 ele fala, ó, não temas. Essa peleja não é sua. Amanhã eu vou até o terreiro no deserto, que ele chama no terreiro de Elzazar, que ele fala. Só que no versículo 16 e no versículo 17, ele fala assim, nesta batalha que eu falei para vocês, não tereis que pelejar, postai-vos, ou seja, fique de pé, aquilo que eu falei lá no versículo 13. Ficai parados, agora vem a parte boa de Deus, irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória. Vede. Repete assim comigo, vede. Você sabe o que é vede em latim, hebraico e no grego? É vede. Veja, olhe, senta no sofá e liga a Netflix. Vai estar passando um filme, na qual Deus está pelejando por nós. Deus está falando com você essa noite. Apenas observe, olhe, seja o espectador. Não se mova, não vá para a direção de nada. Continue no seu lugar. Aonde é o seu lugar, irmão? No teu quarto em oração? Continue no quarto de oração e veja. Aonde é o teu lugar? Na sala? Continue no teu lugar e veja. Aonde é o teu lugar? Na mesa, no jantar? Fazendo a mesa posta com os filhos? Continue na mesa posta com os filhos. Apenas veja. Deus está falando contigo essa noite. Essa batalha você vai assistir de camarote. Porque Deus está fazendo para só. Você vai assistir de camarote. Oh, aleluia. Deus está falando para você essa noite, irmãos. Se está com alguma dificuldade, você quer que a tua família seja abençoada e extraordinária, uma vitória, apenas olhe e observe o que Deus vai fazer. Tá bom para você assim? Eu já encerro aqui, né? Mas não! Deus tem mais. Fala assim, Deus tem mais. Fala, oba. Fala assim, oba. Deus tem mais. Sempre, irmãos. Lembra que eu falei para você? Agora, é seu papel agora, Levita, ó. Versículo 21 e 22. E aconselhou-se com o povo e ordenou. Ah, meu Deus, isso aqui é extraordinário. Está lá no fundo, olha lá. E ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Preste atenção no que Deus vai falar para você essa noite, irmãos. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Preste atenção, o que ele vai fazer? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para
Ele, para quem não teme, para quem ora, comece a... Está escrito aqui, meu irmão. Pode continuar bem baixinho. Pode ficar preparada aí, irmã. Saíram diante dos armados, ou seja, quem batalha, a batalha espiritual de Josafá para nós essa noite, são os que cantam, são os levitas, irmãos. Levitas não tinham uma espada, eles tinham um gogó. Eu sei que eu sou um levita desafinado, mas eu canto, estou nem aí. Entre a minha voz e os ouvidos de Deus, tem um sangue vermelho no meio, assim, ó, que filtra, e ele entra nos ouvidos do céu e fala: opa, tem um adorador ali, desafinado. Ele é o desafinado da banda, mas ele está me adorando. Porque quando eu estou com medo, irmãos, quando a coisa fica preta, quando as coisas acontecem com nós e a gente fica assim totalmente perdido, a gente adora o Senhor. E aqui está falando o seguinte, preste atenção. E quando começaram a cantar, pode plotar aí, irmãos, versículo 22, e quando começaram a cantar e dar louvores, preste atenção, que Deus faz. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, os moabitas e os da montanha de Seir, que vieram contra, e todos foram desbaratados. Quem louva encontra o coração de Deus, e Deus manda a provisão. Louve, irmãos, louve. Tá bom para você, irmãos? Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Eu acho que agora eu posso encerrar. Tem mais. Oh, meu Deus, fala, oba, tem mais de Deus. Oh, versículo 24, irmãos, Deus é fantástico. Nisso chegou a Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão. Que multidão, irmão? Dos problemas. A multidão dos inimigos, que eram em grande multidão. Que os mensageiros de Josafá trouxeram a mensagem para ele, e o coração dele teve medo, ele chorou, ele buscou o Senhor. E diz assim: e eis que eram como corpos mortos, irmãos. Eles mesmos se degladiaram entre si, porque o louvor, ele bagunça o mundo espiritual. O louvor desbarata situações, o louvor quebra cadeias, o louvor quebra jugos, o louvor quebra grilhões, o louvor desbarata inimigo. Deus está te chamando essa noite para louvar. Se o teu medo, o teu perigo está contra você, louve ao Senhor. Oh, aleluia, Deus é maravilhoso. E diz assim no final: e não escapou nenhum, irmãos. Não tem meia boca com Deus. Ele vai resolver todos os seus problemas, irmãos. Escute uma coisa aqui, levanta a tua mão assim, fala assim: eu quero, pela ordem de Deus, que toda a minha casa, repita, toda a minha casa, toda a minha família estará amanhã nos pés de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Eu acho que agora termina, tá bom, né? Fala, não, tem mais. Fala, tem mais, irmãos. Fala, tem mais, irmãos. Deus não para, irmãos. Deus tem mais para nós. O versículo de número 25 está escrito assim: e vieram Josafá e todo o povo para recolher todos os despojos. Sabe o que eu vejo isso daqui, irmãos? Restituição total. Deus vai restituir o tempo perdido. Deus vai restituir toda a sua história. Deus vai restituir a história dos teus filhos. A tua família será a família de oração, porque Deus vai restituir tudo que foi perdido.
aqui no versículo de número 25, irmãos. E acharam entre eles riquezas, acharam entre eles para tomar para si, e distribuiu em coletivo. Ou seja, ele, além de desbaratar os inimigos, ele pegou ainda as riquezas de tudo. Deus está falando para você essa noite: não fique preocupado, Deus vai trazer de volta tudo que foi perdido, porque o Deus de Israel restitui em tudo e em dobro tudo que foi perdido. Nessa passagem ele devolveu 3 vezes mais. Tá bom para você, irmãos? Eu posso orar, pastor, pela vida da igreja? Se coloca de pé em nome de Jesus. Você pode adorar, irmã. Me ajuda em adoração aí. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Diga assim comigo: eu quero viver. Diga assim comigo do fundo do teu coração, irmãos, de toda a tua alma, de todo o teu amor a Deus, de tudo que Deus falou contigo essa noite. Se Deus falou contigo essa noite, não foi a voz de um pastor de nome Noia, que tem uma voz feia, mas foi o Espírito que te falou, irmãos. Se Deus falou contigo, diga assim: eu quero viver uma vitória extraordinária na minha família. Eu quero viver uma vitória extraordinária na minha família amanhã. Deus já está removendo ou tirando do lugar as coisas que não estão do lugar, não estão de conformidade com Ele. Deus já está ouvindo a tua oração enquanto você ouvia essa ministração, e o teu coração já estava te levando para quem você quer que venha para a presença de Deus. Deus já falou os nomes do meu coração, Deus já revelou as pessoas que estão no meu coração. Isso não é profecia, isso não é profetada, isso é palavra de Deus. Deste púlpito não vai sair profetadas, deste púlpito vai sair apenas a palavra de Deus, e Ele diz que vai restituir em dobro tudo que foi perdido na tua história. Como que Deus falou contigo, irmãos? Como que Deus chegou ao teu coração? O que o teu pensamento, aonde o teu pensamento te levou enquanto Deus falava? Não temas. Mas pastor, eu estou preocupado. Tem fulano, beltrano que não estão na presença. Tem meu filho que está nas drogas. Tem meu marido que bebe. Tem um irmão. Tem uma situação que Deus está me incomodando, irmãos. No Dia das Mães. E eu com a minha esposa, a gente não pode... Não é que não pode comemorar o Dia das Mães, a gente sempre fez isso, mas para nós é um dia de nostalgia, porque nós perdemos as nossas mães recentemente, ela principalmente, mais tempo, em pouco menos tempo. Mas Deus está falando no meu coração assim, que num dia tão especial, será que existe filhos que não deram o feliz Dia das Mães porque estão brigados? Será que você que está me ouvindo aqui essa noite mandou uma mensagem de feliz Dia das Mães? Hoje é domingo ainda, irmãos, e o celular ajuda muito nessas horas. Se Deus falou no teu coração e você é essa pessoa, Deus está falando contigo assim: olha, enquanto você estiver carregando um sentimento daquilo que aconteceu, você não está liberto para receber o meu melhor. Ou Deus falou ao teu coração através de alguém que você gostaria que estivesse aqui na igreja contigo. Tem alguém da sua casa, alguém perto de você, alguém que você ama, e você gostaria muito que estivesse nesse culto para falar assim: olha lá, Deus está falando para você. Eu tenho certeza disso. E eu também creio que tem pessoas aqui que, por alguma razão, perderam esse link, esse elo com Deus, e se acham fora. Eu tenho que rir, irmão. Se acham fora das mãos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nunca te desamparou, nunca. Mesmo que você tenha saído da presença dele, irmãos, Ele é onipresente. Ele está até aonde você não está. Pensa no lugar onde você não está, Ele está lá. Então às vezes você está aqui, você chegou aqui essa noite e falou assim: puxa vida, eu queria tanto que Deus
falasse comigo essa noite, e talvez Ele tenha falado contigo, e eu quero ter esse privilégio, esse prazer, essa honra de orar pela sua vida. Eu quero assim, colocar nas mãos do Senhor, um pacto, uma aliança, de que você vai sair daqui hoje, irmãos, buscando Deus em oração, buscando Deus em jejum, buscando Deus em louvor, não temendo aos inimigos e aos problemas, ou às coisas que estão ao redor, e sempre acreditando que Deus vai pelejar por você. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. Essas portas hoje não serão portas comuns, serão portas de recomeços, de histórias novas. E às vezes na tua cabeça passa a possibilidade de achar que você não é merecedor. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, eu não sou merecedor da graça de Deus, eu não sou, irmãos. Não é porque eu estou aqui no púlpito eu mereço alguma coisa. Como eu disse antes, os meus títulos não passam para Deus de trapo de imundícia. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que ninguém me toma, irmãos, é chamar de Deus de meu Senhor e de meu Salvador. Ninguém me tira isso mais. Ninguém me tira isso. Pode acontecer o que for, eu posso perder qualquer coisa, mas eu nunca vou perder a presença de Deus, de achar que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E talvez isso você ache que está fora dos propósitos de Deus. Não, não. A minha oração essa noite, irmãos, é que a sua família seja ela toda resgatada ao Senhor. Se tem alguém fora, essa noite vai trazer para dentro, através da tua vida. A palavra de Deus diz que quem convence o homem do juízo, do pecado, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo navega, habita em templos não feitos por mãos. Neste templo que está sentado aí do teu lado, não em você. Então Ele precisa de você, irmãos, para que você leve a salvação para a tua casa. Ele precisa de você para que você fale dele, de Deus, para outras pessoas. Então Deus te trouxe aqui essa noite para ser esse elo para a tua casa, irmãos. Então se tem alguém na tua casa ainda que não está rendido ao Senhor, eu quero orar pela tua vida. Você sai do teu lugar, vem até aqui na frente, com a certeza que ao sair daquelas portas, amanhã, Deus já vai fazer um milagre na tua família. E se você acha que você não está com Deus, e deixou de segui-lo, e quer retornar aos caminhos do Senhor essa noite, eu quero orar por você também, para você sair daqui com a certeza, que você e tua casa vão ter uma vitória, uma família vitoriosa. Enquanto a gente adora o Senhor, você manda a sua vergonha, os grilhões que te amarram para fora, já estão destruídos no nome que há de Jesus, e você sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu vou orar pela tua vida. A gente vai encerrar esse culto. Enquanto a gente adora, você sai do teu lugar. Não perca tempo, meu irmão. Essa é a oportunidade que Deus te deu. Foi assim que eu fiz há 27 anos atrás. E toda a minha casa se rendeu ao Senhor. Toda a minha casa. Isso, vem. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve.
nós queremos apresentar a vida dos teus filhos que estão diante do teu altar. Quantas pessoas aqui representadas, quantas vidas, ó Deus, que estão sendo nesse momento alcançadas pela intercessão, pela representatividade dos teus filhos, se colocando hoje diante do teu altar. Pai, aqui nós temos mães representando filhos, nós temos esposas representando os seus maridos, filhos representando os seus pais, nós temos irmãos representando os seus irmãos. Enfim, Pai, nós temos diante do teu altar vidas sendo colocadas, apresentadas, depositadas diante do teu altar. Nós cremos que o Senhor é o Deus que torna novas todas as coisas. Nós cremos que o Senhor é um Deus de recomeços, é um Deus de novas histórias. E neste momento, ó Deus, nós queremos profetizar que sejam novas todas as coisas nessas vidas, ó Deus, que estão sendo apresentadas hoje diante do teu altar. Nós queremos repreender, ó Deus, toda e qualquer palavra contrária de derrota, palavra, ó Deus, que tenha entristecido ou que tenha frustrado, ó Deus, essas vidas. E nós queremos, ó Deus, declarar que a bênção do Senhor as alcance, que a bênção do Senhor, ó Deus, possa de fato não apenas iniciar, mas completar a obra. Nós queremos declarar, ó Deus, vidas abençoadas, rendidas, prostradas diante do teu altar. E que nós possamos declarar verdadeiramente: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Que possamos declarar todos os dias: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Queremos apresentar a nossa família, queremos apresentar a nossa casa, e assim nós o fazemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.